Os irmãos, todavia, não conhecem o reino do Paulo, por isso que eu estou apresentando, né? Então, você é muito bem-vindo de volta a esta casa, a este lugar. Vamos orar pedindo que Deus o abençoe na ministração da palavra. Ó Deus de misericórdia, nós colocamos o teu servo na tua presença, pedindo que ele seja, Senhor, boca, língua, fala tua, Senhor, para ministrar os nossos corações e que sejamos edificados e fortalecidos em amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Minha palavra inicial é de agradecimento ao conselho desta igreja para partilhar das ações de graças por mais um aniversário. E como alguém que viveu 2 décadas, junto com esta igreja como pastor, eu me identifico com esse triunfo da igreja em completar mais um ano de vida eclesiástica. Para a nossa reflexão, eu vou ler em Atos, capítulo 1, o trecho que está compreendido entre os versículos 12 e 14. Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Vamos acompanhar então a leitura. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que Deus, através do seu Santo Espírito, nos ajude a colher desse texto ricas e preciosas lições. Prezados irmãos, é nosso costume, por ocasião de organização de uma igreja, lavrar uma ata. O que é uma ata? É um relato sucinto, mas recolhendo os elementos indispensáveis para a história e para a vida institucional da igreja que começa. E o que nós encontramos nessa ata? Encontramos primeiramente a data, Isso é muito importante, porque sabemos que esta igreja comemora mais um aniversário, porque está lá na ata, data de organização desta igreja, 12 de março de 1904. Mas tem mais outras coisas que constam também da ata, inclusive a relação dos membros que iniciaram a jornada aqui. Eu acredito que poucos leram a ata da nossa igreja, a ata de organização da nossa igreja, mas quem lê vai se deparar com os membros que fizeram parte da igreja que nascia em 1904, como eco, inclusive, da Igreja Nacional, fundada em 1903, porque não demorou sequer um ano para que esta igreja se organizasse. De 31 ou de 1º de agosto de 1903 para 12 de março de 1904, passaram-se alguns meses. Portanto, essa igreja respirava os ideais de 1903. E o que nós lemos neste momento
podemos assim dizer, guardadas as devidas proporções, é uma ata. Sem fazer trocadilho, mas ao mesmo tempo fazendo, né? O livro de Atos é uma ata. Só que aqui, primeiramente, nós não encontramos a data. Quando foi fundada a Igreja Cristã Nascente? Nós não temos a data. Aqui está a organização, detalhe da organização, mas não temos a data. Por uma questão muito simples. Os documentos naquela época eram datados não a partir do cotidiano das pessoas, mas sim a partir dos fatos, ou então da vida de um monarca. Por isso que quando Lucas, no seu evangelho, quis datar o ministério de João Batista, o início do ministério de João Batista, o que é que ele fez? É o único, até na sua veia de historiador, digamos assim, é o único que registra essa data. E colocou lá, no ano 15º de Tibério. Ou seja, o César da época era Tibério. Então, no ano 15º de Tibério, João iniciou o seu ministério da pregação. E depois começa a relatar os governadores de províncias, até mesmo os sumos sacerdotes. Aqui nós não temos ata. Primeiro, por essa forma costumeira de se datar. Não se datava a partir do cotidiano das pessoas, mas sim a partir da vida histórica, de algum acontecimento histórico, ou então da vida do próprio soberano. Mas também é bom lembrar que os discípulos naquele momento, eles não estavam pensando em fundar nenhuma igreja. Na verdade, eles não estavam começando nada. Pelo contrário, eles estavam continuando o ministério de Jesus Cristo. Não era o início de absolutamente nada. Eles agora, até mesmo obedecendo o mandato de Jesus Cristo, eles estavam continuando o ministério de Jesus Cristo. E agora sem a presença real do mestre ali com eles. Por isso que eles nem sequer preocuparam com a data. Mas aqui registra a presença daqueles que continuaram, podemos assim dizer, o ministério de Jesus Cristo. O texto diz que a assembleia na ocasião contava com 120 pessoas. Então isso nós podemos saber. A igreja tinha então 120 pessoas. Não é o mesmo número com que esta igreja foi fundada. Bem menos, né? Diga-se de passagem. Mas aqui registra que foram 120 pessoas que continuaram o ministério de Jesus Cristo naquela ocasião. Não registra o nome das 120 pessoas, mas registra alguns nomes, né? E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de meditar um pouquinho, sobre os nomes aqui citados. Nos nomes citados, em relação aos 12 apóstolos, há a omissão de um. Há omissão de um. Lucas, no seu evangelho, registra 12. Agora, quando escreve o livro de Atos, vai registrar apenas 11. Aqui falta um nome, que os irmãos sabem perfeitamente de quem, né? Falta um nome. Judas Iscariotes não integrou aquela igreja que nascia, ou a continuidade do ministério de Jesus através daqueles discípulos. Então eu diria, é uma falta lamentável. É uma falta lamentável. Mas devemos lembrar que Judas, acima de tudo, ele foi chamado primeiramente pelo próprio Jesus Cristo. E não de uma maneira atabalhoada. Sobre ser presciente, Jesus Cristo diz, o mesmo Lucas, passou uma noite toda em oração no monte. E depois, quando desceu do monte, é que ele escolheu os discípulos. E daí menciona então os 12 discípulos. Então Judas foi chamado sob a inspiração de uma noite toda de oração do próprio mestre. E ele foi chamado. E Judas também não se desviou na sua rota, no seu chamado,
não para cumprir um fatalismo cruel, um determinismo difícil de fugir dele. Não se tratava, como diziam os antigos, não se tratava de uma moira, algo que efetivamente tem que acontecer. Não é bem assim. Se nós lermos com detalhes a vida de Judas, e alguns detalhes são interessantes, nós podemos assim dizer que cedo Judas começou a afastar-se da sua missão. João, no seu evangelho, registra que, numa determinada ocasião, ofereceram em Betânia, o lar de Marta, de Maria e de Lázaro, um jantar. Era a uma semana da Páscoa. E ali, de repente, uma das irmãs de Lázaro tomou um perfume e ungiu todo o corpo de Jesus. E a casa recendeu naturalmente desse perfume que era precioso. E daí vem a observação de Judas que João registra lá no seu evangelho. Este perfume poderia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres, né? Poderíamos dizer bela observação, porque afinal de contas Judas era alguém que estava preocupando com os pobres. Mas João continua a narrativa. Isso, disse ele, não porque se preocupasse com os pobres, mas tendo a bolsa, subtraía o que nela se deitava. Aí já estava o afastamento de Judas. Só João relata esse episódio. Então podemos dizer, embora discípulo, continuando ao lado de Jesus Cristo, mas a sua fidelidade ele já tinha jogado fora há muito tempo. Por isso que nessa ausência, nós podemos dizer, era uma ausência não cumprindo um fatalismo. É claro que Jesus Cristo mesmo disse, o mestre, é inevitável que surjam os escândalos, o mestre vai ser entregue por alguém, e é inevitável que surjam os escândalos. E até disse, ai daquele através do qual vem o escândalo. Mas não era propriamente esse destino que Judas jamais poderia fugir, porque assim nós não culparíamos de forma alguma a atitude de Judas. Ele era apenas alguém usado por esse destino cruel, perverso e inexorável. Judas deu lugar ao diabo, podemos assim dizer. E diabo aqui na expressão literal. O que é diabo? É aquele que divide, é aquele que afasta, né? Por isso que tem aquela bela expressão, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar àquele que divide, aquele que afasta. E diabo é aquele que se interpõe. E ele nos afasta do destino a que somos chamados. Mas eu diria que essa ausência nos chama a atenção, principalmente nesse momento de aniversário da igreja, né? Nós somos salvos pela nossa perseverança. Claro, primeiramente pela graça, mas nós precisamos perseverar nessa graça. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, meus amados irmãos, é um desafio para nós agora, ao lermos a ata da igreja cristã nascente, e ao observarmos essa ausência, refletirmos um pouco. Será que na igreja triunfante, eu estarei presente? Como diz o hino, pela graça de Jesus, eu lá estarei? Será que estaremos presentes? E isso depende da nossa perseverança. Então, meus irmãos, vamos todos perseverar, para que nós não sejamos o ausente na igreja triunfante, como Judas foi o ausente nesta ata registrada aqui por Lucas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o que nós notamos aqui também, agora é o contrário. Em vez da ausência, uma presença interessante, embora não citando o nome. No final do versículo 14, nós encontramos aqui uma menção, com os irmãos dele, ou seja, com os irmãos de Jesus. Eu diria bela vitória, bela vitória.
Se nós lermos o Evangelho, todos os Evangelhos, 4 Evangelhos, os sinóticos e o 4º Evangelho, nós não encontramos em nenhum momento a presença ativa e auxiliadora dos irmãos de Jesus Cristo. Não encontramos. Pelo contrário, João registra numa frase que eu diria cruel, muito cruel: e nem os seus próprios irmãos criam nele. Isso é triste. Os irmãos de Jesus Cristo não criam em Jesus Cristo. E Marcos, no início do seu evangelho, registra um episódio muito interessante, porque quando os familiares de Jesus se sentiram perturbados com a presença da multidão, e o mestre não tinha tempo sequer para fazer as suas refeições, diz lá Marcos que os familiares de Jesus resolveram prender o mestre, julgando-o louco. E entre os familiares, obviamente, estavam os irmãos de Jesus. Em outras palavras, podemos assim dizer, os irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, consideravam-no um louco. Então, eles não podiam ser os companheiros de Jesus Cristo ao longo do seu ministério. Mas agora, quando na continuidade do ministério, e Jesus Cristo já tinha assunto aos céus, nós encontramos aqui a menção dos irmãos de Jesus. E se eles estavam ali, é porque passaram a crer, né? E depois temos a notícia, né, pelo próprio Novo Testamento, que Tiago tornou-se uma espécie de coluna da igreja, e Paulo mesmo reconhece que Tiago era, ao lado de Pedro, uma das colunas da igreja. E quem era Tiago? Irmão de Jesus. Porque aquele Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, morreu logo no início da igreja cristã, né? E não foi até o fim da vida, no sentido de ter uma vida longa da igreja cristã nascente. Então, essa presença é uma presença triunfante. E o que isso quer dizer para nós nessa data de aniversário? Quer dizer que o Evangelho é algo que nunca deve ser cessado de pregar. Paulo faz uma recomendação a Timóteo muito interessante, quando ele diz: prega a palavra. E a antiga Almeida Revista e Corrigida traduzia como a tempo e a fora de tempo. A Almeida, na tradução atualizada, diz: quer seja oportuno, quer não. Então a igreja precisa pregar. Mesmo aqueles que resistem à pregação, a igreja tem que continuar a obra da pregação. Eu me lembro que aqui mesmo nesta igreja houve um episódio muito interessante. Um irmão que durante muito tempo frequentou essa igreja, acompanhava a sua esposa, mas não se decidia a fazer a sua pública profissão de fé. E num determinado momento ele decidiu. E os presbíteros estavam todos alegres, todos eufóricos, porque agora era uma grande vitória. Afinal de contas, o irmão que vinha aqui, mas não se decidia, né? E alguém até perguntou por que ele demorou a decidir tanto, né? E ele contou uma história, e eu vou repetir aqui a história. Uma vez, escutando um pregador, ele condenou todos aqueles que iam ao jogo de futebol no domingo. E eu cheguei em casa e comentei com a mulher e disse: puxa vida, a mensagem hoje foi para mim, né? Porque eu gosto de assistir o São Bento jogando aí aos domingos, né? E não perco uma. Domingo à tarde estou lá assistindo o jogo do São Bento mesmo, né? Então a mulher replicou: pois se é uma carapuça vista até as orelhas, né? Disse para ele, até reforçou a palavra do pregador, né? Eu continuei indo ao campo de futebol. E um dia, olhando para trás, eis que deparo exatamente com o pregador, atrás de mim. Atrás de mim lá estava o pregador.
E eu perguntei, mas que raio de pregador é esse que no púlpito condena aqueles que vão aos domingos assistir jogo de futebol? E ele estava lá. E ele disse, até numa segunda vez eu tentei olhar firme para ele, mas ele percebeu o olhar, se disfarçou, foi embora. Saiu inclusive do local onde ele estava atrás dele, envergonhado, né? Então quem foi o culpado para que esse irmão relutasse? E ele mesmo confessou, depois eu refiz as minhas ideias e achei que esse detalhe não é um empecilho para que eu faça efetivamente a pública profissão de fé, né? Então agora vem a advertência. Muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por aqueles que adiam a sua própria decisão. O censo de 2010 acusou aí um número muito grande de pessoas sem igreja. E ali tem um item que até diz por que está sem igreja. Por descontentamento com a liderança da igreja. Se afastaram da igreja por descontentamento com a liderança da igreja. Não vamos entrar na história pessoal de cada um, obviamente, porque é estatística. Mas devemos pensar essa estatística. Será que nós, às vezes, em vez de recolher as pessoas, não estamos afastando as pessoas, até pela nossa vida, porque a nossa palavra é dissociada do testemunho real que nós estamos ostentando? É uma pergunta. Mas aqui eu diria, bela vitória. Então eu desejo a esta igreja muitas vitórias desse tipo, de pessoas que relutam, mas que um dia aceitam Jesus Cristo e passam a integrar a vida desta igreja, como fizeram os irmãos de Jesus. Durante o ministério de Jesus não quiseram absolutamente nada de participação no ministério de Jesus Cristo. Mas agora, no início da igreja, ou na continuidade do ministério de Jesus Cristo, lá estavam eles, firmes, integrando a igreja que nascia. Um outro detalhe que aqui aparece nessa ata é a presença de mulheres. Diz o texto, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Ou seja, estavam presentes na igreja que nascia mulheres. Eu diria, benditas mulheres que já começaram lá no início participar da igreja de Jesus Cristo. As mulheres, sim, nós temos menção de mulheres que acompanhavam a itinerância do próprio colégio apostólico. Embora não fossem elas aquelas que foram chamados diretamente por Jesus Cristo para serem apóstolas, né? Mas elas estavam ali perseverantes, umas porque foram curadas, outras porque sentiam prazer em acompanhar Jesus Cristo, inclusive, como diz Lucas, em participar financeiramente do ministério de Jesus Cristo. Eram mulheres de bens e elas repartiam os seus bens, diferentemente de Judas, que subtraía os bens. Elas repartiam os seus bens para o ministério de Jesus Cristo. Então, desde o ministério de Jesus Cristo, lá estavam as mulheres. E no início do ministério da igreja, também aqui aparecem as mulheres. Figura o nome de Maria, não figura o nome das outras, mas as mulheres estavam presentes. Então agora é hora também dessa igreja agradecer a presença das mulheres que fizeram parte da vida desta igreja. Graças a Deus, esta igreja contou com mulheres que participaram também ativamente desse ministério. E não é à toa que nós temos uma instituição que leva o nome de duas mulheres, que os irmãos sabem quais são. E essas mulheres, uma particularidade, nunca foram oficiais da igreja, não. Nunca foram diaconisas. Nunca foram professoras da escola dominical. Nunca foram presidente da sociedade senhora. Não ocuparam nenhum cargo nesta igreja. Mas eu digo, sem medo de errar, essas duas mulheres amaram profundamente esta igreja. Eu sou testemunha disso, né? Essas duas mulheres
amaram profundamente a vida dessa igreja. E por isso deixaram muita coisa aí, inclusive o necessário, para que esta igreja agora tenha uma instituição como é a associação que está sob a direção dessa igreja, né? Então, eu diria, essas duas mulheres tipifica o exemplo de outras mulheres que participaram também da vida dessa igreja, mesmo sem ser oficial, não importa. O importante é participar ativamente da vida da igreja. E ali estavam também as mulheres, sabendo que na época havia restrição para a sua participação ativa, mas as mulheres estavam ali para o desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E uma quarta coisa, para terminarmos a nossa meditação, é que estavam reunidos para quê? Para lamentar, tristemente agora, o destino deles, que tinham que continuar a tarefa sem a presença corpórea, real, de Jesus Cristo. Eles tentaram, até numa última etapa, olhando para o céu, ver se Jesus Cristo descia de novo, para que eles agora tivessem a assistência contínua de Jesus Cristo. Um anjo do céu veio e disse: varões galileus, que fazeis olhando para o céu? Né? Ou seja, deixem essa contemplação mística, deixem esta vida meramente contemplativa. Vocês foram encarregados de uma atividade: ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então os discípulos não estavam ali para lamentar a ausência de Jesus Cristo, mas estavam ali para orar. Todos eles, diz o texto, perseveravam unânimes em oração. Eu diria, esta igreja também teve uma vida custeada pela oração. Não é à toa que havia duas reuniões de oração que faziam muito bem, especialmente a minha vida fazia muito bem. Era a reunião de segunda-feira e era a reunião que antecedia a escola dominical. Essas reuniões eram feitas com pouca frequência, mas eu digo com toda certeza, essas reuniões ajudaram muito na vida dessa igreja, porque ali pessoas simples se reuniram. Eu sei que a maioria não estava presente nessas reuniões, a maioria da igreja não estava presente, mas aquelas pessoas presentes de maneira representativa ali estava demonstrando a sua perseverança, com orações simples, espontâneas, né? Mas orações que certamente chegaram até Deus. Então, graças a Deus também pela vida de oração desta igreja. Eu não estou falando da oração formal, mas estou falando daquela oração real, o ministério da oração que efetivamente devemos cultivar. Eu me lembro que era costume nos presbitérios antigamente, hoje não se faz muita questão disso, né? Mas assinalar as atas que não se registrasse ali um acontecimento muito importante, se começou e se terminou com a oração. Isso é meramente formal, porque às vezes era o secretário que esquecia de registrar que começou com oração e terminou com oração, mas o presbitério fazia observação, né? Eu não estou falando nesse aspecto formal, eu estou falando no aspecto real. Nós precisamos cultivar o ministério da oração. Num livro que li, de alguém que inclusive viveu aqui em Sorocaba, né? Júlio Ribeiro, é um romance muito interessante, chama-se Padre Belchior de Pontes. Eu li na minha adolescência esse livro, e ali tem uma passagem muito interessante sobre a oração, e guardei essa expressão de Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro frequentou seminário presbiteriano em Campinas, né? Então ele tinha uma formação inclusive teológica. Depois, infelizmente, deixou, mas eu conheci a sua neta, Dona Maria Júlia Pinheiro Lopes, em São Paulo, e conversei muito com ela. E ela até deu um belo testemunho
momentos finais da vida de Júlio Ribeiro. Então, Júlio Ribeiro, entre outras considerações, nós encontramos ali uma frase: a oração é a alavanca do Espírito. Os físicos sempre encontraram na alavanca um poder multiplicador das nossas próprias forças, não há dúvida alguma, né? Quem inventou a força da alavanca, ou quem descobriu, melhor dizendo, a força da alavanca, deu à humanidade uma contribuição inestimável. Se os irmãos querem uma experiência bem simples, né? Tentem bater um prego só com o martelo sem cabo. É difícil, é difícil. Mas se a gente colocar um cabo, a gente bate com bem mais facilidade. Tente arrancar um prego com o martelo sem cabo. É difícil, talvez até impossível, dependendo do prego. Mas se a gente colocar cabo no martelo e der a ele o efeito de alavanca, nós arrancamos prego facilmente. Então por que a oração é a alavanca do Espírito? Assim como a alavanca complementa as nossas forças físicas, não tenho dúvida nenhuma, a oração complementa também as nossas próprias forças. E esta igreja encontrará força também na força da oração. Por isso que a igreja cristã nascente ali surgia com este registro na sua ata, né? Perseveravam unânimes em oração. Então é bom refletir um pouquinho. Eu acredito que poucos irmãos, repito, leram a ata de organização dessa igreja. Mas aqui tem uma ata muito interessante para a gente refletir e comparar com a outra ata, que é a ata de organização dessa igreja, e meditarmos um pouquinho nesse momento que comemoramos o seu aniversário. Que Deus abençoe esta igreja e que ela continue o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.